Nesse episódio do podcast Viver de Locução, nós vamos conhecer as dicas da cantora, preparadora vocal e locutora Maria Diniz, que vai contar como é importante a audição, a afinação e o ritmo, que são aspectos comuns ao canto e à locução. Afinal, locução é música. Viver. Viver de locução. O podcast do Voz à Obra para quem vive ou quer viver de locução. Apresentação, Nicola Lauleta. Nesse episódio do Viver de Locução, nós vamos falar sobre canto, sobre audição, sobre escutar para você poder fazer uma locução melhor. O que seria escutar? É você entender a melodia que as palavras têm, para você entender como que você, ao ouvir uma direção, você conseguir dar o tom exato que a pessoa, que o seu cliente está esperando da sua locução. E para isso eu trouxe a Maria Diniz, que é uma cantora sensacional, espetacular, que eu conheci logo que eu montei o meu estúdio, e que ela é preparadora vocal atualmente, principalmente do SBT, né, dos cantores, tanto os adultos como as crianças. Atores, né? E na verdade, a gente tem, no que a Maria Diniz conhece, exatamente isso que vai interessar para quem está fazendo locução e precisa ouvir melhor, precisa entender o que o cliente quer. Então, Maria, me conta para nós primeiro um pouco da sua trajetória, como é que você começou. Eu me lembro que a Maria foi uma das cantoras que me apresentaram lá no começo da produtora, que falou, olha, é uma cantora super afinada, sensacional, e a gente gravou muito lá no começo da produtora, né? Hoje em dia, ela fazia parte do nosso grupo, do nosso time principal, né? Vocalistas, né? Vocalista era a Maria, era a Tuca, o Alaor Coutinho e o Clóvis Bonfim, que saudoso já, que não está mais aqui com a gente. Exatamente, acho que foi o Clóvis que me indicou, né, para gravar com você. Deve ter sido, porque o nosso coro era sensacional. Bonito mesmo. Demais. Isso. Então, com vocês, a Maria, conta um pouquinho, já contei só o início, né? Isso aí. Então, um prazer, né, Nicola, estar aqui com você, porque acho que eu comecei mesmo, você foi uma das pessoas primeiras que eu gravei, né, que eu comecei na noite, né, bom, uma família já toda musical, mas comecei cantando na noite, e depois gravações, tinha muita gravação, né, jingle, e fiz até alguma dublagem com você também, acho que de desenho, né? Eu tenho ainda esse VHS, uma gracinha o desenho, e depois também fazia backings, né, com artistas. Viajei bastante fazendo backing, né, com a Rita Lee, com o Fábio Júnior, com a Jane Duboc, né, todo mundo, na verdade. Você não cantou com sertanejo? Que eu acho que eu vi Cantei um show. Um pouco com sertanejo também, não estrada, né, mas em gravação dos discos deles mesmo. Em show? Mas eu lembro que eu vi você. Muito pouco. Você cantou com o Guilherme Arantes? Guilherme Arantes, exatamente. Cantei com a Teresa Salgueiro também, né, que é uma cantora portuguesa, então pude viajar bastante. Fiz bastante coisa. E depois sugeriram um dia que eu ensaiasse alguns atores, né, porque os atores querem cantar hoje e precisam cantar, né? Tem muito musical aqui no Brasil, como já tinha nos Estados Unidos, né? Inclusive as escolas com tudo, né? Com canto e interpretação e dança, tudo junto. No Brasil a gente ainda está engatinhando, embora esteja lindo já o cenário, né? Muitos profissionais incríveis, mas a moçada quer cantar para poder fazer um teste, de repente, de musical, né? Então, pediram para eu ensaiar alguns atores, ensiná-los a cantar, né? E assim começou esse negócio de preparação vocal para ator e para todo mundo, no fim, que quer cantar profissionalmente ou não, né? Já há uns 10 anos já. Legal. E como é que você trabalha, assim? Como é que você pega o pessoal e fala assim, eu quero cantar, eu preciso cantar. Como é que começa? Como é que você trabalha? Que eu percebo, assim, que as pessoas têm a dificuldade até de falar mesmo, numa leitura em voz alta, né? Dicção, também as pessoas normalmente não gostam da própria voz, quando elas ouvem, né? Muita gente, os atores falam, nossa, odeio minha voz quando eu ouço gravada, né?
Então tem essa diferença também da voz interna, né, que a gente ouve internamente, e a voz que você faz depois externamente, né? Por isso que é bom ter um professor de canto, né? O professor de canto vai corrigir essas coisas que a pessoa não consegue corrigir sozinha, às vezes, né? Então, o que a gente começa? Com uma percepção, assim, melhor da voz. E eu tenho certeza que o ator que sabe cantar, ele vai ser um melhor ator. Ele vai ter uma interpretação mais bonita, porque ele vai trabalhar a voz dele num todo. Que muitas vezes falando, a gente fala numa região muito restrita, né? Normalmente os médios, graves, e os agudos ficam esquecidos, né? E também a gente fala num ritmo, a gente não sustenta notas falando, né? E isso no canto a gente faz, né? Que é esse treinamento de resistência muscular também, de maior fôlego, uma dicção mais trabalhada também. Então a gente começa bem do beabá mesmo com os atores, né? Claro, alguns já cantam bem, mas a maioria não. Mas de uma certa maneira, quer dizer, é um trabalho tanto artístico como muito técnico também, né? Tem que juntar as duas coisas. Tem que desenvolver muito... Tem que desenvolver. Existia, assim, um certo, vamos dizer, preconceito é um pouco forte, né? Mas as pessoas não queriam estudar a técnica para não perder a emoção, né? Mas só que hoje se sabe muito bem que a técnica ajuda muito, né? Porque não adianta também você pensar em executar uma coisa, ou falando ou cantando, e a tua garganta não tá boa, a prega vocal não tá saudável, né? Então, você tem em mente, mas não consegue executar. Então, a técnica ajuda muito. E daí coloca a emoção, né? Até porque para você afinar, para você ter um ouvido mais educado, você precisa desenvolver isso, não é só, não cai do céu assim, né? Não cai do céu, exatamente. E exatamente a audição, né? Então, o melhor exercício, eu acho também, ir pesquisando e conversando, né, com colegas, professores também, e fonoaudiólogos, né? A melhor coisa é ouvir, né? A gente deve ouvir muita coisa, ouvir a voz das pessoas, ouvir música detalhadamente também, né? O que tem nessa música? Tem piano, tem sax, tem guitarra, tem mais vozes, tem backing, né? Como também ouvir a voz das pessoas. Como que você fala, como que eu acho que você fala? É mais nasalado, é mais na garganta, é forçado, é meio para dentro, é assim para fora, né? Então, isso também ajuda a gente a afinar o ouvido, né? O ouvido é um dos pontos principais de uma locução bem feita, né? Porque você precisa sentir, ouvir, não só se ouvir, mas você tem que ouvir a referência que está sendo passada para você tem que ouvir a direção, como é que funciona, como é que você vai chegar naquele ponto. Porque falar é música, né? É uma música, não tem tantas notas quanto uma melodia. Mas tem notas. Mas tem notas, né? Tem notas, exatamente. Então, por isso que eu acho assim, quando a pessoa sabe cantar, junta um pouco do cantar na fala com moderação, né? Para não ficar uma coisa toda cantadinha, né? Uma fala toda cantada, mas assim, essa pessoa vai conseguir colocar algumas notinhas a mais nessa fala, para não ficar uma fala robotizada, assim, de uma nota só, né? Uma fala robotizada de uma nota só, né? Um pouco mais abrangente, mais expressivo, né? Com mais inflexões, né? Para quem tem um controle da voz cantada, colocar essa pitadinha na voz falada soa muito bem. Outra coisa que eu acho importante é o ritmo, né? O ritmo de... Sim. Toda a fala, todo o texto tem um ritmo natural, né? Por mais que a gente, na publicidade, em função da limitação de tempo, a gente às vezes tem que correr e muitas vezes acaba correndo muito mais do que o necessário, até por isso que muitas vezes a mensagem passa batida, porque você fala tão fora rápido, do ritmo, né? Que não adianta nada falar e incluir tudo que você quer incluir e não resultar em nada do que você quer que resulte. Sim. Então, de qualquer maneira, o próprio trabalho musical
requer um ritmo, e o ritmo também é uma coisa importante, né? Muito importante. E tem ritmo na fala também, né? Claro que no canto a gente respeita aquele ritmo da música, a tonalidade, né? Um conjunto de coisas. Mas assim, entrando naquela parte de observar, ouvir as pessoas, né? Tem gente que fala muito rápido, tem gente que fala devagarzinho. Depende se você está nervoso, se você está mais calmo, está sonolento, é outra velocidade, né? Da fala também. Isso é bem, eu acho muito interessante isso daí, né? Depende da região do Brasil também, tem gente que fala mais molinho, né? Enfim, é o ritmo. Esse é o ritmo. Existe um ritmo na fala, né? Eu percebo que, por exemplo, quando a gente tá passando um texto, está dirigindo um texto e você acaba de uma certa maneira, para a pessoa entrar no ritmo correto, para a pessoa dar as inflexões corretas, Sim. você acaba meio que fazendo uma regência. Uma regência, né? Você acaba virando meio maestro, né? E nada como você treinar o seu lado musical para poder facilitar essa regência, ou a autorregência, né? A partir do momento que você começa a se autodirigir, você tem que descobrir qual é o ritmo. O ritmo disso, exatamente. E você é o cara perfeito, né, para isso, porque trabalhou a vida inteira com música, né? E daí, nessa parte de trabalho com as falas também, o ritmo, a música tá em tudo mesmo, né? É mesmo, não tinha pensado nisso, o maestro da fala, né? É uma regência, você vai fazendo aquele, né? Para a pessoa pegar o ritmo certinho. Não, porque muitas vezes hoje, por exemplo, se você tem uma direção, o diretor vai te dar, não exatamente a noção do ritmo, mas ele vai te dizer se você está no ritmo certo ou não. Exato. Mas é importante você ter esse conhecimento do ritmo e treinar para isso, porque o que vai acontecer é que, muito provavelmente, você vai fazer locuções na vida muito mais se autodirigindo do que sendo dirigido por alguém. Depois aprende, né? Então, você tem que ter essa noção de ritmo, você tem que ter essa noção de como é que você vai levar a sua locução para poder passar a mensagem da maneira mais adequada, né? Exatamente. Na verdade, essa que é o objetivo, é esse. É muito completo isso daí que você está falando. Eu acho que todo curso de locução deveria ter essa ideia, esse ângulo aí de visão, que é mesmo isso, é uma música, né? E até nós temos conversado bastante em função disso, de começar a fazer um trabalho, vamos dizer, depois de toda essa introdução que a gente faz nos cursos de locução, começar a trabalhar esse lado musical de todo mundo. Não é para cantar no banheiro, não, né? Não é para cantar em karaokê, né? É justamente para poder apurar o ouvido, apurar a audição e poder melhorar a sua performance. Acredito nisso daí. Ou mesmo para quem não vai cantar nenhuma música, por exemplo, atores que vão entrar fazer a peça, enfim, e na peça não tem música. Mas se eles cantarem um pouco juntos, antes do espetáculo, vai dar um resultado muito melhor na fala. Primeiro que eles vão descontrair, vão aquecer a voz num todo, né? Graves, médios e agudos. Vão focar também ali, né? Estão fazendo um aquecimento junto. Então é sempre bom, mesmo que não tenha música na parada, né? Mas é sempre bom cantar. É bem interessante, porque bastante. Você vê que tem uma ligação, né, entre a música e o resultado, porque para o resultado da sua locução sair harmônico, Sim. Essa sensibilidade musical ajuda muito no resultado. Ajuda muito. Porque e muitas vezes vocal porque você vê às vezes pessoas que fazem uma locução que corre num pedaço, vai lento no outro, quer dizer, não tem ritmo, ela fica disforme, ela fica e também não respira direito, né? A pessoa precisa respirar para terminar as palavras direitinho, né? E no canto a gente faz todo esse trabalho. Nada como o ritmo, né? Nada como para treinar. Mas você sabe que eu penso também que o contrário também vale. Por exemplo, se a gente trouxer um pouco da fala para o canto, também dá um resultado muito legal. Porque às vezes a pessoa fala assim, vamos cantar, já faz assim, imposta, uma coisa assim. E quando a gente canta como se falasse,
fica tão bonito, sabe? Eu trabalho bastante isso daí com os meus alunos, eu acho que fica lindo, eles gostam também. Porque tira aquela impostação, não que a impostação não seja legal, né? Mas às vezes no pop é uma voz mais tipo falada, né? Uma voz que sai mais aqui, assim, pela boca mesmo, bem oral, né? E dá aquela naturalidade. Então, acho que um ajuda o outro, sabe? O canto com a fala e a fala com o canto. Não, eu acho que a gente tem um trabalho aí pela frente, justamente de apurar essa sensibilidade, né? Porque Sim. a gente não pode dizer que não tem sensibilidade. Tem sim. Claro. Existe a técnica, existe a necessidade de você deixar certos detalhes muito bem claros, muito bem definidos. Mas se você não tiver um pouco de alma, pelo menos não rola, né? Exatamente. E a música tem esse poder, essa emoção, né? Que isso aí... De despertar isso. Né? Com certeza. Que é fundamental, né? Não perde emoção, não, porque estuda. Ao contrário. Você fica mais livre, né? Você tem mais recursos, daí você tá tranquilo, né? Você só joga a emoção ali no... Não, é verdade. Naquela hora. Você falou, porque sempre que você trabalha, por isso que eu acho importante, a pessoa fala, devo fazer um curso de ator? Deve. Devo fazer um curso de locutor de rádio? Deve. Por quê? Porque você tendo todas essas são repertórios que você tem para resolver problemas. E você tem que aprender a usar isso no momento certo, no momento que for necessário. Então, você ter um trabalho musical te ajuda muito. Ajuda, primeiro, na audição, segundo, no ritmo, terceiro, na sua afinação, para você achar o ponto certo, né, com certeza. Da fala. Então, parece uma coisa simples, parece um divertimento, mas é uma coisa muito técnica. Nossa, é muito completo mesmo, né? Sim, quem tem mais conhecimento da própria voz, com certeza vai transitar melhor, né? Pela fala também, pelo texto, um texto mais bonito, mais expressivo, né? Mas eu estava pensando também porque todos falamos, né? Nós que falamos, é o nosso instrumento de comunicação, né? E esse tipo de estudo, assim, ou conscientização de saúde vocal e da própria voz, é importante para todos, né? Pensa um professor, né? O professor, então, eu acho que é o mais ferrado nessa história toda, porque não tem nunca um preparo vocal, né? Atendente de telemarketing, né? Um corretor de imóveis. Quanto é importante as pessoas cuidarem da própria voz, né? Porque basta estar rouco que você perde um dia de trabalho, né? Ou você tem uma voz que não é bonita quando a pessoa chega perto, porque é um cartão de visita a tua voz, né? É uma identidade muito forte, né? As vozes são muito únicas, né? Como uma digital, né? Não existe voz igual a outra, né? Então, é tão importante para todo mundo ter uma voz bem bonita, trabalhada, né? E fazer aula, de repente, ou cantar bastante, né? Isso só tem a ganhar, não precisa ser profissional, né? Não, isso eu acho que para a vida já funciona muito, né? É muito importante. Já funciona. Agora, para o profissional de voz... Mais ainda, né? Mais ainda, porque essa necessidade que você tem de mostrar alguma coisa melhor, acaba tá inserida no resultado do seu trabalho. Quer dizer, você acaba percebendo que você está melhor preparado quando você desenvolve todas essas possibilidades, as suas potencialidades vocais. Com certeza. Né? É bem claro, assim, algumas pessoas que a gente vê famosos aí, né? Você vê no começo de carreira, assim, é bem nítido que foi fazer uma fono, né? Ou que passou num bom otorrino, ou que sempre faz essa manutenção, ou faz uma aula, né, de canto, ou melhorou sua voz falada, né, com fonoaudiologia, né, também. Então, é bem nítido, assim, quem trabalhou a sua voz e quem não trabalhou, que de repente está ruim, né, perdeu, tem algum problema, né, cantores também, né. E é legal que o seu trabalho não é só pelo contrário, não é com cantores, né? Justamente para pessoas também que cantam, não que sejam cantores, mas pessoas que cantam. Tem de tudo, né? Viu? Tem gente que quer só vencer a timidez, né? Assim, tipo, cantar para a família no Natal ou algo assim. Tem gente que quer ser big star, né? Quer viajar para Nova York e tal. Tem de tudo, né? Tem todos os objetivos, né?
Não, e todos, de uma certa maneira, o trabalho é meio que parecido, né? Parecido. Meio que gira em torno tem sempre coisa. um princípio, né? Eu sempre começo a gente conversando sobre os princípios básicos, né? De dormir bem, né? Tomar água e comer maçã para limpar o fundo da garganta, essas coisas todas tem, né? Aqueles exercícios, né? De relaxamento, né? Respirar profundamente. O começo é sempre esse, né? Porque se a gente não fizer isso, não dá para pular, né, etapas, né? Então tem que começar por aí. As pessoas têm muitas tensões também, que daí afeta tudo, né? A voz não sai direito. Se você está com raiva, normalmente você tranca aqui o maxilar, né? Então vai falar como assim, né? Então essa soltura primeiro, esse relaxamento é muito importante. Eu começo já a aula assim. Eu já ponho uma música tranquila, a pessoa vem da rua, nossa, eu peguei um trânsito, tal, de repente ela vai desacelerando, senta, eu já dou uma água, já muda, né? Porque como é que você vai falar, cantar desse jeito, né? Então, vamos começar por aí, para aprender também, né? Esses cuidados básicos, né? E aí, como é que tá? Tem uma rinite, tem uma sinusite, tem que ir ver no otorrino, como tá o ouvido, né? Como estão os dentes, né? Dentes também bem colocados para você falar direito. Então, começamos por aí, né? Não é simples, né? Não é tão simples. Não, tem um trabalho a ser feito. Tem um trabalho parte a parte, né? Depois a gente começa com os vocalizes, né? Ouvir a voz da pessoa e tal. E tentar trabalhar um pouquinho a mais do que ela acha. Ai, não, aqui eu não consigo cantar. Não, mas vamos mais um pouquinho, né? Sem machucar. Tem muito esse negócio do não machucar também, né? Que as pessoas se machucam muito, né? Falando e cantando e esforçando, pondo força. E não é por aí, né? É bem legal isso, né? É muito legal. Você experimentar até onde você consegue ir dentro da sua condição atual e tudo que você acaba conseguindo com que as pessoas lindo atinjam, isso daí. Né? Exatamente. Muito legal que, assim, normalmente acontece isso. A pessoa chega com um repertório, passa uns 3, 4 meses, ela fala, aquele repertório lá não tem nada a ver. Porque era tipo uma coisa restrita, e ela vê que ela começa a conseguir cantar coisas maiores, se descobre, né? A fala também fica mais bonita, né? A pessoa se coloca melhor, a postura, tudo, nossa, é lindo de ver, é um trabalho super bonito. Tem essa coisa que você naturalmente consegue fazer, quer dizer, você consegue falar, fazer locução, cantar, sem muito trabalho. Existe. Agora, a partir do momento que você começa a apurar isso tudo, você consegue sentir um resultado muito melhor. Você consegue um resultado que você, primeiro, você se orgulha de estar chegando num ponto que você não imaginava que você tinha capacidade. Isso, mexe com a tua autoestima, autoconfiança, né? Porque também a voz, ela tem muito a ver com a parte psicológica da gente, né? Então, se você melhora a sua voz, melhora a sua cabeça. E o contrário também, né? Você pode ver, a pessoa às vezes começa a fazer uma terapia, a voz fica mais mansa, mais controlada, né? Então, a voz mexe muito com o íntimo, né? É muito íntimo também, né? Isso que você falou da voz controlada é uma das minhas batalhas, Sim. né? Porque para trabalhar com a locução comercial, você tem que falar com a pessoa que está do teu lado. Então, a conversa que nós estamos tendo aqui, entre nós dois, esse é o tom para você falar na locução comercial de um modo geral, né? Não no varejo, mas na locução comercial. Então, controlar essa emissão, ou seja, falar, é uma coisa que muitas vezes a pessoa que vai ao microfone, ela não tem essa noção. Então, é um trabalho árduo até, às vezes, conseguir com que a pessoa, estando ao microfone, fale como se estivesse conversando com uma pessoa ao lado. Sim. E eu acho que isso na expressão musical, isso ajuda muito a pessoa a emitir da maneira correta, emitir da maneira necessária, né? Muito. Porque você controlar a sua emissão é um trabalho que teria que ser natural, mas não é, porque as pessoas não conseguem
controlar a ponto de fazer da maneira correta. Então, é sempre uma batalha. Precisa também, acho que é uma coisa legal, né? A gente controla melhor a partir do momento que sabe os nomes das coisas, né? Por exemplo, o que eu posso fazer para minha voz sair assim como o Nicola está sugerindo para mim, por exemplo, né? Eu posso jogar mais nos ressonadores, sabe? Eu posso usar mais o espaço interno do meu corpo. Esses truques que a gente, sabendo os passos a seguir, você fica com aquele cardápio melhor, né? Mas se você não sabe nem o que você está fazendo, nada... É como tocar um instrumento, por exemplo, né? Eu toco isso daqui, mas que acorde que é? Sei lá, soa legal, tal, você né? Toca de ouvido, né? Toca de ouvido, né? Que é bacana pra caramba, mas também é muito bom a gente saber os nomes das coisas, para você saber por onde vai, né? Eu tô entendendo o que ele quer, né? Ele quer uma emissão mais gritada, como se fosse gritada, mais metálica, mais aveludada, né? Então, a gente precisa saber como faz isso, né? Os ajustes vocais, né? Precisa ter esse repertório, né? Esse repertório. Exatamente. E muitas Conhecimento, vezes, né? E muitas vezes a pessoa se prende ao fato de alguém falar que ela tem uma voz bonita, alguém falar que ela tem uma voz grave, alguém falar que ela tem uma voz envolvente, e fica preso nisso e não trabalha com isso. Exatamente. É aquele negócio de uma pedra bruta, né? Tem que ir polindo, né? Vai ficando cada vez mais legal. Lógico, a gente nasce com um talento, mas só o talento não vai resolver com o tempo, né? Precisa ir trabalhando tudo mesmo, né? Eu mesma, quando eu comecei, eu não tive facilidade para cantar. Eu tinha muita infecção de garganta, a minha voz era mais pelo nariz, tinha um tremidinho, assim, né? Não era... Eu fui teimosa mesmo, porque eu achava que não ia dar certo, estava também sempre rouca, né? Fui trabalhando, fiquei com fenda vocal, trabalhei na doutora Mara, né? Há muitos anos isso. Lá eu fiz vários cursos também, então me ajudou. O fato de eu ter um problema acabou me ajudando, mas a gente pode prevenir, né? Ao invés de ter o problema, né? Então, é isso. Saber usar... Sabendo usar a voz não vai faltar, Exatamente. Né? E tudo assim, é uma coisa, quando você é jovem, é uma coisa também. Tudo é jovem em você, né? A prega vocal é jovem também. Mas eu vou na balada, fumo, bebo, tudo bem. No outro dia eu vou cantar, tudo bem, mas com 25 anos já não vai ser a mesma coisa. Com 28, com 30, aí precisa ter um cuidado, né? Claro, né? Como tudo. E até também, assim, para não ficar com aquela voz mais velha, né? Depois, aquela voz mais falhadinha, né? Com a idade. Então, né? É bom ficar com a voz sempre jovem também, né? Não, eu acho interessante que, por exemplo, você até faz locução, mas não é o seu forte, né? Mas você teve aqui, você eu veio gosto trabalhar. Por quê? muito. Porque é legal... mesmo você trabalhando numa outra área, Sim, você conhecer com aquilo, certeza. porque você se habilita a também fazer se for necessário. Né? Eu tive dificuldade na locução, porque assim, cantor põe muito volume na voz, né? Você até você matou o que estava acontecendo comigo. Eu estava sempre com volume alto, e para mim já estava zero volume, mas ainda era menos ainda. Mas tinha menos, Mas aí você falou, cantora, né? Cantora já a gente acostuma a pôr mais volume, né? Então, é engraçado. Porque... Mas foi um aprendizado muito legal. E meu filho também, né? Que fez o curso aqui. Né, que mas tem é interessante que isso tudo tem muito a ver com a sensibilidade, né? A partir do momento que você detecta, você fala, putz, aí Exatamente. Já é suficiente, né? É a mesma coisa por exemplo, locutor de rádio, que tem uma emissão diferente, mas ele geralmente, como ele aprende a falar para o público, ele emite muito. Exatamente. Ele emite muito. Então, ele tem muita dificuldade em baixar essa emissão. Baixar o volume, Muita dificuldade. É impressionante como a gente percebe. Eu acho que para esse cara que é locutor de rádio, eu acho que se ele fizesse um curso de canto... Seria legal. Você mandasse ele... trabalhar o volume, né? Os volumes. Vamos dizer... Mas é isso mesmo que você falou. Então, isso também levando para os atores e para os cantores, por exemplo, né? Então, você disse, um cara que grita ali, não apresenta, sei lá, um rodeio, uma coisa assim, né? Daí vai fazer uma locução soft, tem um pouco de dificuldade. Para o cantor também, se a gente está gravando no estúdio, cantando, é uma coisa, é uma pegada,
E ao vivo é outra, né? Mais para fora, né? E com o ator a gente sempre dá esse exemplo também nas aulas, né? O ator que está num teatro é tudo muito mais aberto, os gestos, né? Ele tem que pensar que aquele cara que está na última cadeira vai ouvir, né? Então é uma projeção muito maior. Agora, se ele faz isso na televisão, numa novela, né? Enfim, vai ficar demais, né? Então tem todas essas dosagens de acordo com o ambiente também, né? Mas isso bem interessante isso daí também. Um exemplo muito clássico já, né? No trabalho de locução, né? Porque você fala, aquele cara é ótimo, ele interpreta muito bem. Beleza. Aonde? Aonde? No teatro ou na TV, porque é uma pegada diferente. Sim. E na locução comercial é outra ainda completamente diferente. Sim. É muito, muito interessante, porque o que eu acho é que as pessoas têm que estar preparadas para tudo se adequar, para se adequar ao meio, né? Claro. Você tá fazendo uma peça, é um tipo de colocação de voz. Tá atuando na TV, é outra colocação de voz. Isso aí. Tá indo no rádio, é outro. Tá cantando, sim, é outro. Tá fazendo locução comercial, é outra pegada. Agora, isso é uma coisa complicada? Não, é apenas uma questão de você descobrir, aprender quais são as nuances, quais são as colocações de voz que tem que fazer. Projeção, né? Exatamente. E tem que entronizar isso aí. É melhor, né, que você saiba fazer tudo isso, né? Tem mais entradas em várias coisas, né? Como eu falo para a meninada hoje. Cantem mesmo, estudem, porque você é ator, tudo bem, mas se tem um teste de um musical para você fazer, e você sabe cantar, e você sabe um pouco, pelo menos, de partitura que dê para você bater um papo com o maestro ali, né? Agora, se você não sabe nada, aqui no dó, você fica, né? A partitura, não sabe nada. Não precisa ser um expert, porque depois que entrar vai aprender muita coisa lá. Mas pelo menos saber do que se trata, como com você, né? Se você fala, projeta mais, põe nos ressonadores, a pessoa não sabe nada, nunca ouviu falar, né? É bem mais difícil, né? Então... é bom, como músico também, né? A gente tem que saber de tudo. Tem que saber cantar samba, jazz, blues, né? Um pouco de cada coisa. Quer dizer, por mais que cada um tenha o seu estilo, sua preferência... claro. Mas para você ser um cantor que trabalha no mercado, por exemplo, você tem que ter uma noção, pelo menos, de cada tudo, um, né? de cada um, né? Não exatamente. Não precisa ser, você não precisa obrigatoriamente cantar naquele estilo... Sempre, mas você tem que saber do que se trata, né? Então é aquele negócio, é o estudo, né? O estudo tá aí para todo mundo, né? Como dizia meu pai, o saber não ocupa lugar, né? Então vai estudando, né? É legal. Isso, a gente já tem esse plano faz tempo, né? De fazer um trabalho junto, mas acho que esse ano vai rolar porque realmente acho que eu tenho sentido que as pessoas que têm se desenvolvido, as pessoas que têm ido além, elas começam a sentir essa necessidade de apurar, inclusive, esse lado, o lado musical, porque isso não só é sensibilidade, é ritmo, é colocação de voz, a própria audição muda. Sim. Muda a descoberta interna também, né? Você começa a conquistar um espaço dentro de você que você fala, puxa vida, não sabia que eu tinha essas habilidades. Isso, né? É isso daí. E a habilidade é uma coisa que você treina e aprende, não é... Sim. Não é que nasceu assim, vai morrer assim, né? Tá limitado, né? Não. É uma coisa infinita, né? Você vai abrindo portas ali, internas também, né? Você fala, nossa, consegui cantar tal coisa, fiz uma locução legal, acho que eu posso fazer uma outra coisa ainda mais legal. As ideias vão vindo e você consegue fazer, né? Isso é muito bom. Hoje o profissional de voz moderno, ele atua em várias frentes e ele tem conhecimento não só geral, mas tem um conhecimento um pouco mais detalhado de praticamente todas as áreas. Sabe um pouquinho de tudo. E treina um pouquinho. Tem esse contato, né? Então isso é importante. E hoje com a internet, você faz isso online, você não precisa estar presencialmente fazendo, né? Na parte de canto há que ter assim um pouco de cuidado com esses exercícios pela internet, enfim, né? A gente teve um aluno há pouco tempo que
pegou um curso e estava tentando já fazer umas coisas avançadas, né? E realmente ele sentiu um pouco e estava tenso mesmo, ele deu uma estafada vocal. Então, indo sempre com cuidado. Um sinal é assim, machucou, para um pouco, retoma de uma maneira diferente, toma uma água, dá um tempo, né? Mas não vai machucando direto para tentar avançar. Isso gera uma estafa, né? E cansa demais e não resulta, né? No fim. E aquele papo, né? Os tripés, né? Da boa voz, né? Um bom otorrino, uma boa fono, uma professora de canto, um professor de canto, né? Porque tem que olhar tudo isso daí para ficar sempre legal, né? Sempre cuidando, né? Sempre para poder atingir um nível... Ter saúde, né? Não, muda completamente. Muda completamente, essa consciência, o profissional tem que começar a ter. Consciência, é isso daí. Porque aparentemente pode não fazer falta, mas quando existe, quando você tem acesso, muda muito. Muda muito, é uma pessoa que faz a diferença, né? Tem um brilho a mais, você vê que a pessoa está mais preparada, né? Também, né? E outra coisa também, voz você não entra na loja e compra uma, né? Então, às vezes, não, pelo amor de Deus, né? Um pianista, baixista, guitarrista tem que estudar muito também. Mas ele senta no piano, o piano tá ali, né? A gente não. Você passou um nervoso, gritou, brigou, passou raiva. Nossa, desafina. E para afinar, às vezes demora dias, fica ruim a voz, né? Um tempão. Então, isso também. Eu não sei gritar. Eu só sei gritar bem apoiada, tal, né? Minha voz nem sai um berro assim, porque eu já, pelo amor de Deus. Opa, não, aqui não se grita. Amanhã, aqui não se grita. Mas é verdade, isso que você está falando, realmente... Os cuidados, sabe, assim, dormir bem, né, procurar, assim, não usar roupa muito apertada aqui, se você não consegue respirar. Você usa um espartilho aqui. Uma vez eu usei um vestido muito apertado num show, pior coisa. Eu não conseguia respirar, sabe? Sobrecarreguei aqui, não saiu legal, né? E, tipo, aí falou, mas o que aconteceu? O que aconteceu? Eu não conseguia expandir minha respiração aqui, né? Intercostal, tudo, né? Então dá para usar uma roupa legal, elegante, principalmente mulherada, né? Cinturinha e tal. Dá para usar, mas não aperta muito, porque senão não dá para respirar. Senão não canta. Não vai cantar. Eu, por exemplo, eu não gosto nem de comer muito antes de dar aula, quanto mais cantar. Porque você vai respirar muito, você está fazendo a digestão junto, coisa apimentada. Então, é claro que é um cuidado na vida, né? Mas, para mim, tudo bem, por exemplo, porque eu sou já meio assim, não fumo, não bebo, durmo cedo, né? Mas para quem é mais da pegada mesmo, vai ter que ter um cuidadinho antes de cantar, antes de falar, ter uma locução, senão na hora não vai dar aquele resultado que você queria, né? Que às vezes ensaiou bastante, chega na hora... Não rola. Não rola. Teve uma artista que eu trabalhei, que ela, mocinha, tudo, ia pra balada, né? Na hora do show, tava sem voz, me chamaram lá no camarim, eu falei, mas e agora? E agora? Como é que nós vamos... Milagre não dá, né? Dá pra dar uma melhoradinha e tal, uma massagem, né? E alguns exercícios, mas assim, não faz mais isso, né? Antes do show, não. Depois, tudo bem, com parcimônia, né? Não, olha, Maria, muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Eu acho que tudo isso que você falou é uma coisa que as pessoas até, quando ouvem, falam, claro, sim, mas ninguém faz, a maioria das pessoas não faz, a maioria não cuida. E eu acho que o segredo do bom resultado é justamente esse. É você não só se preparar, mas... não só se preparar no sentido de você saber o que é necessário, mas você fazer o que é necessário. Com certeza, né? Fazer mesmo. Você fazer, ir atrás, disciplina, procurar, né? Um pouco de disciplina. Sem neurose, mas uma certa disciplina é importante, né? Eu acho que para você que trabalha com a voz, ser um profissional melhor, você tem que cuidar de tudo. Porque essa história antiga de que os grandes locutores antigos não se preparavam, não aqueciam a voz, não faziam exercício de articulação, fumavam e fumam pra caramba, isso já era, isso já foi, sim. Isso quem ainda mantém isso é um número muito menor de profissionais. Com certeza. E, queira ou não, por mais que eles às vezes não aceitem isso, a carreira deles está limitada a fazer aquele tipo de coisa.
eles não têm, a maioria não tem condição de extrapolar aquilo, de fazer outras coisas, porque não estão preparados. Esse que é o segredo, não tem nenhum mistério aí. Isso é triste, né? E é uma preparação que você não faz de um dia para outro, né? É uma coisa de todo dia, para quando aparecer uma oportunidade, você está pronto. Você está preparado, né? Exatamente. Você não vai conseguir fazer um milagre de uma hora para outra, então é o trabalho diário mesmo, né? Sim, eu acho que isso é que vai pontuar a vida do cara do presente e do futuro. Não é só do futuro. Sim. Hoje também isso faz diferença. Tem muito a ver com amar o que faz também, né? Eu amo o que eu faço, faz parte da história da música, do jingle, maior honra para mim, adoro o Nicola. Caramba, um cara cheio de histórias e aqui tem ensinamento, viu? E é isso daí. Olha, Maria, mais uma vez, eu agradeço a sua presença, sabe que eu gosto muito de você. Obrigada, é uma pessoa que já trabalhamos muito junto, hoje a gente já não faz tanto jingle, então também não tem mais feito gravações justamente por causa disso, né? Agora eu estou trabalhando numa outra área, mas você está sempre aqui no meu radar. Que legal, fala, né? Quem que é a pessoa do canto? Eu fico muito feliz por isso. Obrigada, Nicola. É a Maria. Nós vamos agora, esse ano, vamos fazer programar esse projetos novos. O workshop 2.0 ou 3.0, não sei. 3.0. Né? Opa! Porque eu acho que o pessoal precisa ter essa cultura, ter essa informação que você tem, que é bem legal. E bem gostoso também poder passar, né, para as pessoas as coisas que a gente aprendeu na prática e também com profissionais, né? É muito gostoso ver as pessoas se desenvolverem, né? Se cuidando, né? Então, gente, muito obrigado Que agradeço. Por vocês também estarem aqui até agora com a gente e, para variar, voz à obra. Viver de locução. O podcast do Voz à Obra para quem vive ou quer viver de locução. Apresentação: Nicola Lauleta. Participação especial: Maria Diniz. Locução do título: Alfredo Neto. Vozes das vinhetas: Daniel Gonçalves, Márcio Vecchia, Mauro Frisman, Thaís Lenk. Vinheta musical e baixo de boca do saudoso Marcão Possato. Até o próximo episódio e voz à obra!